Campeonato Brasileiro, a gente quer que esse time titular estabeleça uma recuperação. Gurizada, eu não tô. Quando a gente fala assim que o Inter está próximo da zona de rebaixamento, talvez a gente não esteja falando efetivamente que o Inter tem a chance maior de ser rebaixado. Mas é aquilo que eu falei pro Brito durante o jogo, é uma pedra no sapato, né? A gente comprou um sapato novo, que é a Libertadores da América na semifinal. Nós temos um sapato novo, que é a Libertadores da América na semifinal. Mas tem uma pedra dentro do sapato, que é o Campeonato Brasileiro. E a condição que nós estamos na tabela. Então não precisa, a gente quer se livrar disso. E esse empate não nos livra disso, ao contrário, nós podemos nos aproximar ainda mais da zona de rebaixamento ao final da rodada, com os resultados paralelos que a gente torce que não sejam ruins pra gente. Era o time titular em campo. Era o time titular em campo. Com a única exceção, o Depena no lugar do Maurício, que sabe-se lá por quê o Kudê escolheu assim, Maurício ficar no banco e jogar o Depena. O resto, quem não jogou, o Vitão e o Johnny que não jogaram, é porque não tinham condições físicas de jogar. Agora tá lá o Kudê, os jogadores, todo mundo reclamando com a arbitragem, jogadores brigando entre eles, enfim. Aquela coisa, mas não tem agressão, não tem vias de fato, mas tá todo mundo discutindo ali no final do jogo. O 0-0 é amargo pra mim. No primeiro tempo nós tivemos a bola, tivemos domínio, tivemos o controle do jogo, tivemos volume. O Inter passa o primeiro tempo como um time maduro, com a bola, 64% de posse de bola. O Goiás dava uma ou outra escapada sem perigo nenhum. O Inter com a bola no primeiro tempo, teve 2 chances de gol. Mas eu reclamei ao final da primeira etapa que o Internacional tinha sido pouco agressivo. Pouco agressivo. Faltou ser um pouco mais incisivo no primeiro tempo, querer um pouco mais a vitória. Porque pouco adiantou aquele controle que o Inter tinha. E tinha, com seus bons jogadores de meio campo, tinha o domínio, tinha a bola, circulava o jogo, atravessava o jogo, construía triangulações pelos lados. Repito, o Ener Valencia teve 2 chances de gol. Geralmente, quando ele tem 2, ele faz uma. Dessa vez ele não fez. Mas o primeiro tempo era nosso. Era óbvio que o Goiás estabeleceria alguma mudança de postura, alguma mudança tática para o segundo tempo. Porque aquele jogo não servia para o Goiás. Porque aquele jogo o Goiás não ganharia e provavelmente perderia. O Goiás fez a sua modificação tática. O Goiás avançou linhas e compactou num setor um pouco mais ofensivo no segundo tempo. E aí o Goiás empurrou o Inter para o seu campo. E eu lamento dizer que o Inter se submeteu a isso. O Inter se submeteu a isso. O Internacional do segundo tempo se submeteu ao que o Goiás fez. E desta vez o Kudê não conseguiu promover nada que mudasse o status quo do jogo, a condição do jogo. O segundo tempo foi do Goiás, o meio-campo foi do Goiás, as ações ofensivas foram do Goiás, a chance de gol foi do Goiás, a presença ofensiva foi do Goiás, a presença na área foi do Goiás. O Internacional produziu muito pouco no segundo tempo. O Maurício tinha entrado no lugar do Depena no intervalo, mas na sequência disso, o Kudê não entendeu bem o que estava acontecendo. Tudo que o Internacional precisava, o Kudê começou a promover algumas alterações no jogo, ele tirou o Arangues e botou o Alan Patrick, e aí ele promove a substituição que, para mim, matou a possibilidade do Inter voltar a ter controle do jogo. Ele promove a substituição que, para mim, matou a possibilidade do Inter voltar a ter controle de jogo. Ele tira o Alan Patrick para botar o Luca. E nada contra a entrada do Luca, e foi a primeira vez que o Kudê botou o Luca. E o Luca entrou bem no jogo, fez uma bela jogada ali. Mas não dava para tirar o Alan Patrick. O Alan Patrick, eu vi uns 4, 5 mandar recado aqui dizendo o seguinte: ah, Baldasso, mas o Alan Patrick tava mal no jogo. Tava mal mesmo. Mas é o Alan Patrick. É o nosso meio de criação. É o jogador que num estalo, num lampejo, pode decidir alguma coisa. Especialmente não por decidir, mas por ter uma possibilidade de eu voltar a ter o controle de bola no meio campo. Aí chegou um ponto no segundo tempo, né? Que eu tinha o Gabriel, o Bruno Henrique e o Maurício. Gabriel volante, Bruno Henrique volante, Maurício meio atacante. E 3 atacantes. Eu não tinha mais meio armador. Eu sei que o grupo do Inter não tem meio armador. Mas, porra, não tirasse o Alan Patrick. Não tirasse, então, o Alan Patrick. Ali errou o Kudê. E ali o Inter, de vez, desistiu de ter o meio-campo. E o Goiás chegou cada vez mais presente no campo ofensivo, batendo, com presença efetiva. Obviamente, cada vez mais chegava de forma ofensiva. O segundo tempo do Inter foi horroroso. O primeiro tempo foi bom, insuficiente, mas bom. O segundo tempo foi horroroso. E o que fica ao fim da história é um Internacional que, para mim, por ter jogado com o time titular e pelo primeiro tempo que fez, o Internacional que, para mim, desperdiçou a possibilidade de fazer 3 pontos e começar a se afastar dessa zona perigosa no Campeonato Brasileiro.